O Tribunal Superior Eleitoral inaugurou nesta terça-feira o seu Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Essa unidade tem por objetivo reforçar o combate à desinformação durante as eleições deste ano. No evento, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que o Estado brasileiro não vai hesitar em usar o poder de polícia caso haja ultrapassagem dos limites legais. Ele afirmou ainda que o órgão não será criado para censurar, mas para proteger a democracia. Vamos começar o nosso giro com o José Maria Trindade, está em Brasília, capital federal. Zé, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Queria, claro, pedir sua análise e avaliação sobre o Centro de Combate à Desinformação e Fake News. Será uma atuação conjunta, né? Várias instituições públicas e privadas. Mas como avalia o desafio que será em monitorar tantas divulgações ao mesmo tempo? É preciso integrar muitos atores, né? É sim, um nome bonitão, longo, né? E que provoca arrepios. Não existe nenhum órgão que pode controlar a vontade das pessoas, viu? Boa noite, Daniel. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. Boa noite a você que sempre está aqui nos Pingos dos Is. Isso é motivo de orgulho, muito orgulho nosso aqui. Olha, o que me assustou em primeiro lugar nesta solenidade foi a própria solenidade. Foi uma solenidade muito prestigiada em troco de absolutamente nada. Instalação de um grupo técnico que deveria ser instalado lá no 3º escalão e normalmente há que se combater qualquer tipo de crime. Mas houve uma evidência muito grande do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do ministro da Justiça, né? Indicando claramente que há um compasso único ali entre executivo e o judiciário. Antes não havia esta união, e mostrando, a gente vai falar muito sobre isso aqui, sobre essa divergência que está tendo no momento do Supremo com o Congresso Nacional. Veja bem, eu sempre defendi aqui a regulamentação das plataformas de comunicação. São empresas, isso não é a internet, são empresas lucrativas, nada contra o lucro, mas o lucro honesto e principalmente com competição, né? E que acabam dominando um meio de pensamento, né? Que uma hora pode estar de um lado, as pessoas gostam, depois pode estar de outro. Nas últimas eleições, ela esteve do lado contrário ao pensamento nacional do país. Censurou todo mundo, colocou limites que elas achavam que deveriam ser os limites. Então, isto é uma coisa. Abrir no Tribunal Superior Eleitoral um órgão parecendo a DIP, né, aquela Departamento de Imprensa e Relações Públicas da Presidência, que serviu a ditaduras, isso não é possível. Porque ninguém controla pensamento. Não há uma maneira racional de definir o que é a tal fake news e o que não é fake news. Tem que julgar caso a caso e não criar um departamento policialesco, como disse o ministro Ricardo Lewandowski, que não vai ter nenhum constrangimento de usar o poder de polícia do governo, quer dizer, admitindo o governo policialesco para definir e tirar a fake news do ar e punir pessoas, porque vai criminalizar, né, o que é uma fake news. Então isso aí é muito complexo, muito difícil. O importante é que a Constituição garante a liberdade de expressão. A mesma liberdade de expressão, no mesmo artigo diz, vetado o anonimato e pronto. E que cada um tenha a liberdade de falar e se expressar e que assuma o que falou, o que expressou. Esta é a lógica da democracia. Não pode ser diferente. Não se pode criar um organismo novo do tamanho de um órgão que pode controlar o pensamento desta forma no Tribunal Superior Eleitoral, né? Que cuida só de eleições, obviamente, ou deveria ser. Pois é, a gente continua a análise com os nossos comentaristas. Roberto Mota ao vivo com a gente do Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. A inauguração do Centro de Combate à Desinformação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O que é preciso considerar nessa análise? Quais serão os maiores desafios desse centro, Mota? Presumo que seja necessário definir exatamente quais são os critérios para você identificar o que seria uma desinformação, uma fake news, né? Eu compartilho do estranhamento do Zé Maria, Daniel.
Eu não entendo como um órgão como esse tem espaço num país onde existe liberdade de expressão. Isso lembra um pouco aquele livro 1984, onde existia um grande líder, o Big Brother, que vigiava todo mundo para ver o que as pessoas estavam fazendo. O personagem principal do livro é um cidadão que trabalha para o governo e ganha a vida reescrevendo notícias antigas, conforme determinado pelo líder. Eu sempre digo, não existe fake news. Existem mentiras, calúnias, difamação, ofensas e besteiras. As redes sociais estão cheias disso, claro. Esse é o preço da liberdade de expressão. As redes sociais também estão cheias de coisas boas. Há uma variedade infinita de conhecimento e de informação de qualidade. Cabe a cada um de nós decidir o que é bom e o que é ruim. Essa é uma decisão individual de cada um. Isso não é novidade, sempre foi assim. Nós sempre escolhemos qual é o jornal que a gente vai ler, qual é o canal de TV que a gente vai assistir. Ninguém, absolutamente ninguém, deve tomar essa decisão por nós, não importa o quão boa seja a intenção. Nenhum operador de direito, nenhuma entidade checadora de fatos, nenhum Ministério da Verdade. Os bobões das redes sociais têm pleno direito de dizer as besteiras que quiserem. Os humoristas têm direito de fazer as piadas que quiserem. Os youtubers podem fazer os seus podcasts livremente. Os comentaristas podem dar a sua opinião do jeito que quiser. Se prejudicarem alguém, que sejam processados dentro da lei, por calúnia, injúria, difamação ou perdas e danos. Mas eles não podem jamais ser calados, porque esse é o preço que nós pagamos por nossa liberdade. Pois é, vamos chamar também o Cristiano Beraldo conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Também quero pedir sua análise e avaliação acerca da criação desse Centro de Combate à Desinformação e Fake News. Esse centro vai tentar promover uma cooperação entre os atores que estarão envolvidos no processo eleitoral para garantir o cumprimento das medidas que foram aprovadas pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Quais serão os desafios? Me parece que a rapidez em identificar as fake news aparece entre os primeiros desafios do grupo, né? Mas eu tenho certeza que agora todos os nossos problemas serão resolvidos, Cainato. Pode ficar tranquilo. Boa noite a você, ao Mota, ao Zé Maria, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. E a gente está diante de uma iniciativa para resolver um problema que parece que é novo, é uma novidade. Inclusive, me faz lembrar de um filme. Eu não sou muito dos filmes, enfim, não sou um conhecedor profundo dos filmes, mas me lembro de ter assistido um filme de 2009 chamado A Invenção da Mentira, que parece retratar este mundo, suposto mundo que existia antes e depois do advento das redes sociais. Parece que, como no filme, não existia mentira no mundo. Ninguém mentia, era todo mundo honesto, falava a verdade. E aí, de repente, alguém descobriu que poderia falar a verdade e ter vantagens com isso. O que a gente está vendo é uma roupagem nova para um problema muito velho. A mentira, a fofoca, sempre circulou em todos os meios sociais, em todos os ambientes sociais e principalmente na política. Eu me lembro, se não me engano, foi nas eleições de 2012, quando o atual líder do PL, Altineu Cortes, foi candidato a prefeito numa cidade do Rio de Janeiro. E, às vésperas da eleição, ele, em primeiro lugar na campanha, foi distribuído uma ligação, ainda na época da ligação, não tinha essa história de WhatsApp, rede social e tal. Fizeram uma série de ligações, um disparo em massa de ligações com uma mensagem dizendo que TSE informa, o candidato Altineu Cortes foi desqualificado pelo Tribunal Eleitoral para concorrer à prefeitura da cidade, então não vote nele. E ele perdeu a eleição.
estava ganha, perdeu a eleição. Esse não foi o primeiro, mas foi um dos grandes casos de fake news da história da política. Só que naquela época, a gente pergunta se alguém fez alguma coisa. Não fez. Hoje isso virou um instrumento de debate, Caniato, porque isso está afetando a parte analógica da política brasileira, que, curiosamente, está muito identificada com a esquerda. Pois é, agora José Maria Trindade chamou a atenção, inclusive, a fala do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, uma declaração forte dizendo: o Estado não vai hesitar em usar o poder de polícia contra fake news. Não sabemos exatamente o que quer dizer essa declaração, mas certamente isso pode desencorajar pessoas a trocarem mensagens, informações, arquivos, pensando que talvez aquilo seja uma fake news, né? Isso é uma ameaça e uma fake news, porque o Estado não tem poder de polícia para fazer esse tipo de interferência, né? Seria preciso ir à justiça, quebrar o sigilo, né, telefônico de alguém, para verificar o que a pessoa está fazendo, se houver indício, né? Ninguém quebra sigilo se não houver indício de crime, e assim por diante. Isso já é uma fake news. Como se constrói uma fake news? Através de pequenos dados que são verdadeiros, se aumenta, né? E faz um embrulho naquilo e apresenta como uma nova verdade, né? É a pós-verdade chamada, que ganhou há tempos atrás um grande destaque. O que é a pós-verdade? É a ideia de que a versão é superior ao fato. Hoje, às vezes, o fato fica humilhado num cantinho e a versão toma proporções muito grandes. Existe isso? Existe. Agora, a justiça é discricionária por natureza, ou seja, cada caso tem que ser analisado com suas repercussões e com seu grau de desorientação, né? Então, esta é a realidade. O termo fake news, ele é diferente da mentira. A mentira é pura e simples. A fake news, que é um nome moderno, que veio exatamente na carona deste novo mundo da comunicação, que eu gosto e que é inevitável, nós iremos apenas nos aprofundarmos cada vez mais nele. Eu entendo que nós estamos vivendo aqui algo em torno de 10% da internet do que será no futuro, né? Em torno de 1% do que será a inteligência artificial no futuro. Então nós temos que nos preparar. E na carona disso aí veio a tal fake news. O que é a fake news? É um termo que se usa para o pós-verdade, que é você pegar uma verdade mínima ali e embrulhar em algo e fazer um grande escarcéu. Essa é a realidade. E como é que se combate isso? Avaliando caso a caso. Não há como fazer um embrulho total para todas as notícias do Brasil, porque o que disse o ministro da Justiça é uma fake news. O governo não tem esse poder de polícia para interferir em plataformas digitais, em comunicação do WhatsApp, enfim, não tem esse poder de polícia. Esse estado policialesco que o ministro falou não existe. Pois é, você, Mota, como interpretou essa fala do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, dizendo que o Estado não vai hesitar em utilizar o poder de polícia para monitorar essa situação, intensificar todo o monitoramento contra a propagação de fake news? O que isso quer dizer? Eu acho que não precisa nem interpretar, né, Daniel? A fala é claríssima. Ela anuncia um patrulhamento do discurso. É isso. Sim, mas você entende mais no sentido figurado ou literal da história? Não, eu entendo no sentido literal, que é como a gente já observa que está acontecendo, né? Eu vou ser sincero, é uma fala de assustar. Ela causa apreensão. Causa apreensão especialmente em todo mundo que tem como profissão se manifestar, dar opinião. Eu quero lembrar aqui um caso, eu acho que tem relevância para a gente ilustrar o que está acontecendo no Brasil. Nos Estados Unidos existe a primeira emenda da Constituição americana. Ela diz o seguinte: o Congresso não vai fazer nenhuma lei que restringe a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa. Em 1960, aconteceu um caso famoso. Presta atenção nisso. Ativistas de direitos humanos compraram um anúncio na capa do jornal New York Times, criticando o departamento de polícia de uma cidade no Alabama.
porque esse departamento de polícia teria feito repressão a protestos pelos direitos civis e estava assediando o famoso pastor Martin Luther King. Acontece que tinha um problema. O texto do anúncio tinha algumas coisas erradas, factualmente erradas. Por exemplo, o texto dizia que o Martin Luther King tinha sido preso 7 vezes no Alabama. Na verdade, ele foi preso 4 vezes. O texto dizia que a polícia do Alabama tinha cercado uma faculdade. Na verdade, a polícia não cercou, a polícia ficou nas vizinhanças. Com base nesses erros factuais, o comissário de polícia entrou na justiça do Alabama e ganhou uma indenização de $5 milhões em valores atuais, contra os pastores que fizeram o anúncio. Aí esse caso chegou na Suprema Corte, e a Suprema Corte reverteu a decisão e decidiu em favor dos autores do anúncio. A Suprema Corte disse o seguinte: o poder dos funcionários públicos de usar a acusação de difamação para sufocar o debate público é limitado. Então, para que os servidores públicos americanos processem alguém por difamação, eles têm que provar que a pessoa tinha má intenção, que ela simplesmente não foi um erro, né? Trocou 4 por 7, ela tinha realmente a intenção de usar uma informação que não era verdadeira. E aí, na sua opinião, isso é que é mais importante. O juiz da Suprema Corte, William Brennan, ele disse o seguinte: o debate público pode muito bem incluir ataques duros, cáusticos e, por vezes, desagradavelmente contundentes ao governo e aos servidores públicos. Em outras palavras, a Suprema Corte Americana protegeu o direito da imprensa e do cidadão comum de se envolver no debate democrático, na crítica, sem se preocupar se um servidor público vai ficar ou não aborrecido com isso. Eu já ouvi pessoas aqui no Brasil dizer que existem leis dos Estados Unidos contra fake news. Essas leis não existem. O que existe nos Estados Unidos é essa coisa linda chamada de primeira emenda, que protege a liberdade de expressão. Pois é, o Beraldo vai poder dar um pitaco em relação a essa discussão. Agora, Beraldo, qual vai ser o limite entre isso que eles defendem, proteção da democracia, e do outro lado o cerceamento ao direito à liberdade de expressão? Porque dependendo da informação, da opinião, trata-se de uma linha muito tênue, né? Algumas situações nem sempre a pessoa que está analisando consegue identificar se aquilo é uma opinião, direito à liberdade de expressão que precisa ser resguardada para aquele cidadão ou não. Outros podem entender que aquilo é a divulgação de uma notícia falsa, é o estímulo à desinformação. O que é preciso considerar? É preciso considerar que o termo democracia no Brasil se tornou um termo que chulo, serve para qualquer coisa, né? Em nome da democracia, tudo é válido, qualquer argumento é válido. E se você não fizer aquilo que eu acho que você tem que fazer, eu te acuso de atentar contra a democracia. Só que o que é democracia? Democracia é garantia do direito individual. Cada um poder levar a sua vida, ter direito à liberdade de expressão, liberdade de pensamento, tudo isso faz parte da democracia. Mas isso acabou ficando em segundo plano. A democracia no Brasil hoje é usada como justificativa para validar o discurso de um determinado grupo. E aí, quando a gente olha uma iniciativa dessa, quer dizer, colocar polícia para vigiar a rede social, colocar polícia para vigiar aquilo que as pessoas estão falando, ameaçar, porque o tom é esse, quando você envolve a polícia, você está ameaçando as pessoas que querem se manifestar. E como a gente já falou aqui inúmeras vezes, o Mota repetiu isso à exaustão, existe legislação hoje que protege aquelas pessoas que, porventura, sejam vítimas de algum crime cometido através de redes sociais. Essas pessoas já têm total condição de buscar os seus direitos através da justiça. É assim que deve funcionar. A gente não precisa de uma polícia vigiando, algo que boa parte dessas pessoas sequer entende o que é ou como funciona. Estão querendo colocar uma camisa de força num organismo que
se adapta, ele foge pelas entranhas, ele vai sempre encontrar um caminho. Essa é a realidade. Não lutemos contra a realidade. O que nos cabe é procurar caminhos para que, diante dessa realidade, a gente estabeleça algumas regras de convivência com ela. Mas não fazer isso que eles estão propondo, que eles estão com a ilusão de que vão ter algum tipo de benefício, algum tipo de... Não terão. E a gente vai ver isso daqui para frente, só que num clima de perseguição, num clima de bang-bang, que é péssimo, aí sim, para a verdadeira democracia que precisamos zelar no Brasil. O senador Isalci Lucas, ele criticou severamente as resoluções do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, esse centro de monitoramento vai fazer valer essas resoluções que foram aprovadas.